Oi, pessoal, voltando aqui, nós temos agora a parte dos operadores argumentativos. A argumentação apresenta em sua construção um elemento linguístico essencial em sua elaboração, que são chamados operadores argumentativos. Eles correspondem a um conjunto de conjunções, advérbios, expressões de ligação, que estabelecem uma diversidade de relações. Então, todo operador argumentativo, gente, ele vai servir ali para construir essa lógica no texto. Porque se eu falo, ela estuda, trabalha, não tem lógica. Então, quando eu falo, ela estuda, como também trabalha, ela estuda e trabalha, eu consigo entender que há uma ideia ali que adiciona. Eu adiciono uma ideia à outra, tá? Então, a depender do tipo de relação que o operador argumentativo vai estabelecer, ele pode ser classificado de maneira específica. Vejamos aí algumas dessas relações postas em funcionamento. Quando a gente fala de junção, é a mesma coisa que adição. Então, a junção, ela também tem esse nome. Faz um acréscimo de argumentos em favor ou contra uma conclusão. Os mais conhecidos que a gente tem é o e nem, o e também, o como também, mas também, tanto como, entre muitos outros. Além disso ainda, né, a gente tem vários tipos aí. Ele foi e não voltou. Ele foi e não voltou. Ele foi, como também não voltou. Então, ali você tem uma junção que vai trazer algo que é contra uma conclusão. A gente espera que quem vá, volte. Mas, infelizmente, foi e não voltou. Então, tem uma junção, que é uma ideia de adição, que é contra essa conclusão. Se eu falo, Gabriela estuda e trabalha, eu tenho uma adição que é a favor. Tanto estuda quanto trabalha. Ele canta como também compõe. Eu tenho tanto cantar quanto compor, como também serve ali para adicionar, para fazer essa junção. Já na parte de oposição, como o nome próprio diz, nós temos uma ideia que também é chamada de adversativa, é uma ideia contrária, é uma ideia oposta. Faz uma relação de termos, prazos, orações com orientações opostas, geralmente representado por mais, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Então, eu tenho todos esses tipos de conjunções, também locuções conjuntivas, né? O governo fez altos investimentos em educação, mas o Brasil ainda ocupa os piores lugares nos rankings internacionais. Então, infelizmente, aí quando eu falo que o governo fez altos investimentos em educação, tem uma ideia que é positiva. A partir do momento que eu falo que o Brasil ainda ocupa os piores lugares dos rankings internacionais, eu já tenho ali uma ideia negativa. Então, aquele mais, ele traz uma ideia de oposição, ele traz uma ideia oposta, tá? Que também é chamada de adversativa. O governo fez altos investimentos em educação, ideia boa, ideia positiva. Mas o Brasil, porém o Brasil, contudo, todavia, eu vou fazendo essas substituições para que eu consiga entender que gera ali uma oposição. Operadores argumentativos, nós temos vários tipos, né? Não somente os que estão aqui. Então, mais um aí, causa. Causa, gente, toda causa, ela vai trazer ali também uma consequência, certo? Então, os enunciados se apresentam como causa ou explicação para que outro evento ocorra. Os principais operadores que nós temos são o porquê, o pois, o como, por isso que, já que, visto que, uma vez que, né? Temos vários. Claro que você não vai ficar só gravando, você precisa entender, colocar em prática através de exercícios, tá? Então, devemos racionar o consumo de água, pois ela está em extinção. Por que ela está em extinção? Né? Então, você vai entender ali que gera uma causa, gera também um sentido de explicação, tá ok? Então, por que ela está em extinção, né? Porque realmente a gente precisa racionar esse consumo de água. Então, toda causa, você tem a ideia da causa, vai também trazer uma ideia de consequência. Já a ideia da condição, ela é uma ideia condicional para que outro evento ocorra, para que outra ideia ocorra, né? Então, vai apresentar um enunciado como sendo condição para que outro ocorra. E aí nós temos vários operadores, aí eles falam de alguns que são mais conhecidos, como se, caso, desde que, contanto que, a menos que, a não ser que, entre outros. Então, quando eu falo
desde que você estude, poderá ser aprovado no exame. Você tem a ideia que, se você estudar, poderá ser aprovado no exame, né? A menos que você estude, então você tem desde que, se você estudar, né? Você tem todas essas ideias para que realmente você seja ali aprovado no exame.